Oi, gente! Oi, gente! Eu sou a Mariana Carota. Eu sou a Ana Júlia. Eu sou a Júlia. Eu sou a Gabi. Eu sou a Maria Eduarda. Eu sou a Júlia Benini. E eu sou a Evelyn. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise sobre o livro O Mundo de Sofia, do capítulo 30 ao 35, Filosofia Contemporânea 2, Psicologismo. Então, o capítulo 30 é o primeiro capítulo da nossa análise e vai contar um pouco da história de Darwin. A Sofia vai estar aí descobrindo as contribuições que Darwin fez para a biologia, então vai falar muito sobre seleção natural e vai falar muito sobre a obra dele, A Origem das Espécies. Bom, como a gente está procurando fazer uma análise mais filosófica da coisa, eu vou ressaltar o fato do Darwin ser cristão, então ele era muito religioso, e as ideias que ele vivenciou na América do Sul durante suas expedições eram muito conflitantes a essa ideia criacionista da religião dele. Então, conflituava muito com a ideia de que Deus criou o mundo em 7 dias. Essa origem da vida que ele descobriu conflituava muito, era muito divergente, eram muito opostas. Então, o Darwin, ele teve que aprender a diferenciar uma coisa da outra. Foi aí que Darwin se nomeou uma pessoa agnóstica, ou seja, ele entende que tem coisas que a ciência não pode explicar, que seriam as coisas divinas de Deus, mas também tem coisas que a ciência explica sim e que são fatos comprovados. Gente, a gente vai falar sobre o capítulo 31, Freud. A Sofia, então, ela estava numa viagem filosófica e ela se encontra com o misterioso Alberto Knox, que ele vai ensinar ela sobre as ideias importantes de Freud. Freud, ele não era um filósofo tradicional, ele era muito influente na área da psicologia e da cultura. Ele nasceu em 1856, estudou medicina e se especializou em neurologia. Ele também foi muito conhecido por ter desenvolvido a psicoanálise, que era a forma de aprender sobre a mente humana e tratar os problemas mentais. Ele falou também, como nós seres humanos, temos uma luta dentro de nós sobre as necessidades e os desejos, e que como o mundo espera as coisas que nós fazemos, então todo mundo espera muito da gente e nem sempre é assim. Ele também falava que a gente deveria agir com uma maneira racional, que é como que a gente pensa, mas muitas vezes isso não acontece e a gente age mais de uma maneira irracional. Ele falou, isso inclui a sexualidade, porque na época dele era proibido falar sobre isso. Freud também introduziu o conceito de inconsciente, onde ficam armazenadas as memórias, desejos e pensamentos que não estão acessíveis à nossa consciência. Ele mostrou que esses conteúdos inconscientes podem influenciar nas nossas ações e nos nossos pensamentos. Freud dividiu a nossa mente em 3 partes. O id, que são nossos desejos mais básicos, o superego, que seria as normas morais internalizadas, e o ego, que equilibra essas forças opostas. Então, Freud também acabou estudando os sonhos, acreditando que eles revelam os desejos e os pensamentos ocultos, comparando-os a obras de arte. E também acabou defendendo que a razão e a fantasia deveriam colaborar para a criatividade. Então, esse capítulo fala que o leitor deveria pensar que como o inconsciente ele influencia na nossa vida diária e sobre a mente humana. E a forma como Just Garden explica esses temas filosóficos que são complexos é muito legal, que ele faz ser acessível a todos. Então todo mundo consegue entender, e mesmo sendo uma coisa muito difícil, todo mundo consegue entender. Bom, agora eu vou falar sobre o capítulo 32, que o tema é o nosso próprio tempo. O trecho, Sofia chega à casa do Major e conta a Alberto, e Alberto diz meio irritado que isso tudo foi feito pelo Major para dar introdução em seu próximo assunto. Karl Marx então começa a aula. Dando destaque ao filósofo citado, podemos dizer que Marx defende que as condições materiais influenciam os pensamentos e ideias de uma sociedade. Segundo Marx, a classe dominante de uma sociedade define as normas morais. Ele via
história como um conflito entre as classes pela propriedade dos meios de produção. Marx estudou a relação entre homem e natureza e concluiu que, ao alterar a natureza, o homem também é alterado. Ele afirmava que o trabalho do homem deixava marcas na natureza e em sua consciência. Como no sistema capitalista, o trabalhador perde a propriedade do seu trabalho para os outros, levando à alienação e perda da dignidade humana. Marx destaca a contradição intrínseca do modo de produção capitalista e alerta para a iminente autodestruição devido à falta de controle racional. Apesar de críticas atuais, o marxismo causou impacto significativo com análises e críticas sobre o capitalismo e o meio ambiente. Um exercício de sociedade justa e proposto por John, um filósofo marxista, envolve a elaboração de leis para uma sociedade futura por membros de um conselho. Após concordarem com as leis, eles assiná-las e os membros morreriam e voltariam à vida na sociedade criada, sem saber qual posição ocupariam. Isso destaca a importância da justiça social e a igualdade de oportunidades. Uma sociedade onde homens e mulheres são iguais, estaria justiça e equilíbrio, sendo atraente para ambos os sexos. O capítulo 33, A Festa no Jardim, mostra tipo uma reviravolta, onde os personagens descobrem que suas vidas são apenas uma construção fictícia para entreter uma adolescente. Alberto, o professor de filosofia, fala verdades durante a festa de aniversário de Sofia, causando um tumulto entre os convidados. A festa acabou em um caos onde teve comportamentos infantis. A Sofia, sua mãe e Alberto tiveram uma conversa íntima enquanto os outros participantes continuaram a festa. Neste capítulo, a protagonista Sofia continua sua jornada filosófica, explorando novas ideias e conceitos. Ela está descobrindo mais sobre a filosofia e isso faz ela refletir mais sobre. Agora dando ênfase ao capítulo 34, que se chama O Contraponto. Logo que a gente inicia esse capítulo, nas páginas seguintes, podemos destacar um trecho que diz assim: as melodias combinam-se de modo a desenvolverem-se de forma mais independente possível uma da outra, mas deve haver também uma harmonia. Isto é chamado de contraponto, o que na realidade significa nota contra nota. Depois de ler esse trecho, conseguimos o relacionar com o idealismo de Hegel, mais precisamente com o conceito da dialética. Para Hegel, com o passar do tempo na história da humanidade, existe o confronto de ideias, e com esse confronto de ideias, novas realidades são formadas, e com isso, novas concepções. Segundo o filósofo, é importante que haja o confronto entre a tese e a antitese, que é a antítese. E como resultado desse embate, que é a dialética, forma-se uma síntese. E é importante destacar que essa dialética ela é um processo contínuo. Nisso, de uma forma um pouco mais resumida e simplificada, as duas ideias opostas elas se confrontam e se complementam para formar uma nova compreensão. Além disso, essa noção também está relacionada ao contraponto na música, porque ambos dizem que a ideia de interação entre elementos diversos pode levar a um entendimento mais profundo da realidade. Bom, para finalizar, nós temos o capítulo 35, denominado Big Bang. Nesse capítulo, Hilde e seu pai estão sentados à beira de uma enseada observando as estrelas. Tudo começa quando o pai de Hilde começa a falar sobre a estranheza de vivermos num planeta tão pequeno e um universo tão vasto. A partir daí, os dois começam a questionar sobre a natureza da existência e sobre a natureza da realidade. O pai de Hilde explica a ela sobre as principais teorias do universo, como a origem do universo através do Big Bang, a expansão do universo e as duas possibilidades do futuro do universo. Uma delas é a da expansão, e a outra é a da contração ou implosão após um período de expansão. Nesse capítulo, a relação entre o pai de Hilde e Hilde ela é marcada pela busca incessante pelo conhecimento e também pela busca da verdade sobre os principais mistérios do universo. Ao lermos esse capítulo, a gente pode perceber como as conversas dos personagens se conectam com as ideias do filósofo Immanuel Kant. Kant ele falava sobre como o tempo e o espaço e o conhecimento moldam a forma como entendemos o mundo. E ele também dizia como a nossa capacidade de pensar nos permite imaginar
coisas que vão além do que podemos ver e tocar. Então, por hoje isso é só. Eu espero que a gente tenha ajudado vocês e se inscrevam no canal e deixem o like. Tchau!